Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que esta seja para você uma semana maravilhosa. Que a boa mão de Deus esteja sobre você e sua casa para te conduzir, livrar do mal, para te abençoar com abundância. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, vamos ler os versículos 18 e 19 para a nossa reflexão da semana. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado por sua bondade, amor e misericórdia. Nós te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Queremos pedir ao Senhor que nos abençoe nessa reflexão e que fale ao nosso coração, nos instruindo, nos ajudando a compreender a sua palavra. Também te pedimos que a bênção do Senhor, a boa mão do Senhor esteja sobre nós e que o Senhor nos livre do mal. Oramos pedindo em nome de Jesus, nosso Senhor, por ele também já te agradecemos. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és
Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Nós te adoramos, Senhor. A nossa reflexão de hoje tem como título A Resposta que Vale a Eternidade. Os professores de filosofia costumam dizer que fazer uma boa pergunta é essencial. Na verdade, nós podemos pensar na filosofia como um grande debate no qual se procura responder perguntas que são essenciais. O que é a vida? Como nós devemos viver? Qual é o propósito da vida? Então, de certa maneira, a filosofia está instigada a responder às perguntas essenciais da nossa vida. Os professores que orientam trabalhos, eu já orientei alguns, passam um tempo tentando, junto ali com o pesquisador, descobrir qual é a pergunta da pesquisa, tentando descobrir uma boa pergunta. Olha que coisa interessante, a pessoa tem uma indagação, quer fazer uma pesquisa, um trabalho, então, para ele fazer um bom trabalho, ele tem que ter uma boa pergunta. Nesse sentido, as perguntas são orientadoras, elas vão mostrar para a gente o caminho que nós devemos seguir. E uma boa pesquisa, claro, vai ao final tentar responder essa pergunta. Sem essa boa pergunta, a pesquisa certamente não chegará a um bom destino. A pesquisa pode fracassar. Nem toda pergunta é boa. Nem toda pergunta presta. Nem toda pergunta vai nos levar ao destino pretendido. Se as perguntas nos conduzem, se as perguntas são importantes, a pergunta de Jesus é essencial, pois a resposta correta a estas perguntas, na verdade são duas, valem a eternidade. Quem os homens dizem que eu sou e quem vocês dizem que eu sou? Após percorrer as cidades, anunciar as boas novas da salvação, exercer poder e autoridade sobre tudo e deixar os discípulos e toda aquela população ali de Israel perplexa, eles começaram a indagar acerca da identidade de Jesus. Quem é esse cara? Quem pode fazer as coisas que ele faz? Com que autoridade ele faz isso? Então se iniciou ali na Galiléia, na Samaria e na Judéia um grande debate acerca de quem era Jesus. É João Batista? É um dos profetas antigos? É Elias? E muita discussão era feita a respeito da identidade de Jesus, de quem era Jesus. Todos os anos, praticamente sem exceção, na época da Páscoa e também do Natal, as grandes revistas publicam reportagens de capa a respeito de Jesus e ressaltam novos estudos a respeito da identidade de Jesus. De certa maneira, nós ainda prosseguimos nessa busca a respeito de quem é Jesus. Nós ainda tentamos, a humanidade olha para Jesus e ela tenta responder quem é Jesus, quem é esse cara. Assim, as grandes revistas
que se comunicam com o público, tanto revistas especializadas como revistas populares vão apresentar, principalmente na Páscoa e no Natal, reportagens de capa, reportagens importantes a respeito de Jesus, novos aspectos da sua vida, novas questões debatidas, novas descobertas a respeito de Jesus. E aí são apresentadas algumas questões, introduzidos alguns debates que nós achamos até engraçado, né? Jesus foi para a Índia, né? Uma grande questão a respeito de Jesus é o que ele fez dos 12 aos 30 anos, né? Quando Jesus desaparece. Os evangelhos dão indicação de onde Jesus está e o que ele está fazendo. Sabia? Pelos evangelhos, se você ler o evangelho de Marcos, por exemplo, você tem ali uma clara indicação de onde Jesus estava e o que ele estava fazendo. Mas as pessoas ficam falando assim, Jesus foi para a Índia. Na busca pela identidade de Jesus, as pessoas falam assim, né? Eu já vi reportagem assim, meu Deus, nem li para te confessar aqui, né? Títulos, Jesus casou-se com Maria Madalena. Nossa, tem até um filme que tenta retratar isso, né? Jesus desistiu da cruz, casou-se com Maria Madalena. Aí são apresentadas reportagens a respeito disso, debates a respeito disso, a reportagem sobre a verdadeira história de Jesus, a autópsia de Jesus. Jesus é um mito. Jesus não era humano, parecia humano. Então, muito debate acerca da identidade de Jesus ocorreu ao longo da história e ainda ocorre hoje. A resposta da questão apresentada aos discípulos de Jesus vale a eternidade. Quem o mundo diz que eu sou? Jesus é um cara que foi para a Índia. Jesus é um cara que desceu da cruz e casou-se com Maria Madalena. Eu vou contar para vocês aqui nessa reportagem a verdadeira história de Jesus. Jesus é um mito. E assim, tantas coisas, né? Os evangelhos relatam aquilo de Jesus que nós precisamos saber. Na verdade, toda a Bíblia de capa a capa fala sobre Jesus. Ele é aquele anunciado desde o Gênesis como aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus percorre a Bíblia de capa a capa. Ele é o assunto, ele é o tema, ele é o centro de tudo. O Antigo Testamento declara que Deus vai mandar o Redentor, o Messias, aquele que vai nos livrar das nossas misérias, nos libertar do pecado e da morte. O Novo Testamento diz, o Messias prometido é Jesus. A pregação apostólica é bem assim, né? A pregação antiga, né? O centro da pregação antiga é Jesus. Jesus, ele foi prometido no Antigo Testamento. O Antigo Testamento nos diz que Deus enviará um que é semelhante a Moisés. Ele é ungido de Deus e ele vai redimir o povo de Deus. Ele vai libertar o povo de Deus. No Novo Testamento, nós temos a revelação de que Jesus é o Messias. A pregação apostólica ela vai se fundamentar nesses dois temas. Deus prometeu o Messias, Jesus é o Messias e eles vão acrescentar, vocês não o reconheceram, vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, o deu o título de Senhor, o elevou, o exaltou à posição de Senhor e lhe deu um nome que está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. E ao nome dele se dobre todo o joelho. E assim como ele subiu ao céu, a palavra de Deus nos diz que ele voltará para buscar a igreja. Louvado seja Deus por isso. Jesus, então, na sua pergunta, ele distingue dois grupos, as multidões e os discípulos, o mundo e os discípulos. O que as multidões dizem? As multidões têm dito muitas coisas a respeito de Jesus, coisas às quais ele não dá nenhuma atenção.
Se você perguntar, por exemplo, para os muçulmanos quem é Jesus, eles dirão assim: ele é um profeta. Um dos antigos profetas. Moisés era profeta, Jesus era profeta, porém Maomé é o maior dos profetas. Para eles, Jesus é somente mais um dos profetas. Se você perguntar para os judeus quem é Jesus, eles vão responder assim: Jesus foi um mestre, um rabino da Galileia. E se você perguntar para eles se Jesus é o Messias, eles vão discordar de você veementemente. Na verdade, eles não admitem de maneira nenhuma que o Messias pudesse morrer na cruz, crucificado, numa morte tão horrível. Mas reconhecem que na Galileia, na Judéia e na Samaria houve um rabino, um sábio, um grande mestre que é Jesus. Se você perguntar para os espíritas quem é Jesus, eles dirão que Jesus é um espírito evoluído, que provavelmente Jesus atingiu o nível mais elevado de evolução. Se você perguntar para essas pessoas, se você perguntar para os muçulmanos, se você perguntar para os judeus, se você perguntar para os espíritas, se Jesus é Deus, eles vão dizer de maneira bem clara: não, Jesus não é Deus. Esta, inclusive, é uma maneira de nós identificarmos as posições que são diferentes da nossa fé. As posições que são diferentes do que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ensina. O que a Bíblia diz a respeito de Jesus, né? Se nós tentarmos responder essa pergunta: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu assim: tu és o Cristo. Pedro está dizendo assim: você é aquele que foi prometido por Deus nas Escrituras Sagradas. Você é o ungido de Deus, você veio para redimir Israel. É isso que Pedro está dizendo quando ele diz: você é o Cristo. É interessante sobre Pedro, né, que nós podemos fazer uma declaração tão forte como essa, né, e tão clara e tão consciente: você é o Cristo. E depois, algumas semanas, algum tempo depois, pouco tempo depois, você negar o ungido de Deus, que foi a experiência de Pedro. Uma experiência terrível. Todos nós podemos passar por isso. Saber quem é Cristo, nos identificarmos como cristãos, mas nos momentos cruciais negarmos a Jesus. Provavelmente nenhum de nós vai negar Jesus verbalmente quando confrontado por alguém, como foi Pedro, mas muitos de nós vamos negar Cristo por omissão. Nós vamos deixar de proclamar esse bendito nome. Nós vamos profanar esse bendito nome com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso silêncio, com a nossa omissão. O que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Pedro diz: você é o Cristo. No nascimento de Jesus, o anjo Gabriel disse: ele é o Salvador. É que hoje vos nasceu, ele anunciando para os pastores, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Gabriel fala de Jesus dá para Jesus 3 títulos importantes. O Salvador, ele vem para salvar, que é Cristo, ele é ungido de Deus, é ele que foi prometido, vocês o receberam, ele nasceu hoje e ele é o Senhor. Significa que ele está acima de tudo e de todos, tem autoridade e poder sobre tudo e sobre todos. Ao nome dele fogem principados, potestades, forças espirituais do mal. Ele é, segundo nos revela o anjo, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. No batismo de Jesus, quando João Batista batiza Jesus ali no Rio Jordão, o próprio Deus diz do céu: tu és. Olha que interessante, né? Lá no batismo, Deus diz do céu:
diretamente para Jesus, mas essa declaração é ouvida por todos que estão ali presentes. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando nós vamos lá para o Monte da Transfiguração, onde Jesus se revela para os discípulos mais próximos à sua glória, então Pedro, tomando a palavra, ele tenta igualar, né? Na verdade, Pedro, no seu discurso, na sua declaração, ele iguala Elias, Moisés e Jesus, como se fossem iguais. A Bíblia diz que Pedro ainda estava falando quando uma nuvem os encobriu e ouviu-se uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Olha como é diferente. Lá no batismo, Deus fala diretamente para Jesus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Agora, no Monte da Transfiguração, Deus fala para os discípulos, não fala para Jesus. Deus diz: Este é o meu filho amado. Ou o filho amado de Deus não é Elias, o filho amado de Deus não é Moisés, o filho amado de Deus é Jesus Cristo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Escutem ele, obedeçam ele. Na sinagoga, os demônios se prostram diante dele e gritam bem: Sei quem és, o Santo de Deus. Então, de certa maneira, você pode ler a Bíblia Sagrada. Você sabe, existe uma coisa, né, que é chamada de chave de leitura. Você pode fazer a leitura de uma determinada obra por um ângulo específico, né? Nós podemos chamar isso de chave de leitura. Quando você lê esse livro, o que você vai procurar nele? Quando você lê a Bíblia Sagrada, uma das chaves de leitura que você pode usar é a pergunta feita por Jesus aos discípulos: Quem vocês dizem que eu sou? E a revelação da resposta a esta pergunta vale a eternidade. Se você souber responder. E aí tem uma coisa importante, né? É responder verbalmente e responder com a vida. Se você souber responder corretamente a pergunta feita por Jesus, você garante a eternidade, você garante a vida eterna. Quem vocês dizem que eu sou? Ele é o Salvador, o Cristo Senhor, o Filho amado de Deus, em quem Deus tem prazer, a quem nós devemos ouvir. Jesus, a Bíblia vai nos mostrar, é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ele é o bom pastor. A Bíblia fará inúmeras declarações a respeito de quem é Jesus. Nenhuma delas vai bater com aquelas respostas que o mundo oferece a respeito de Jesus. Desceu da cruz, foi para a Índia, casou com Maria Madalena, era só um profeta, é só um rabino. Jesus é profeta? Sim. Jesus é rabino? Sim. Jesus é Deus, ele é o Redentor. Jesus é o Filho amado de Deus, Jesus é o Filho eterno de Deus, Jesus é o unigênito de Deus. Jesus é o nosso Redentor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Essa declaração de Pedro, ela é conhecida na teologia como a Confissão de Cesareia. Eles estão aqui nessa região, então Pedro faz essa confissão que é chamada de a Confissão de Cesareia, que é Pedro confessando que Jesus é o Cristo. Que confissão que você faz a respeito de Jesus? Quem é Jesus para você? Qual lugar Jesus ocupa na sua vida? Aqui na Escritura Sagrada, Jesus é o centro.
Ele é o ungido de Deus, o Messias, o Cristo prometido nas Escrituras, no Antigo Testamento. O Novo Testamento declara que ele, Jesus Cristo, o Nazareno, ele é o Cristo de Deus, o ungido de Deus. É a declaração que Pedro faz. Aí muitas confissões vão ser feitas a respeito de Jesus. Deus fará confissões a respeito da identidade de Jesus. O anjo Gabriel faz confissão a respeito da identidade de Jesus. Os apóstolos fazem confissão a respeito da identidade de Jesus. O centurião, na hora da morte de Jesus, faz declaração, confissão a respeito da identidade de Jesus. E você, meu irmão, minha irmã, que confissão você faz a respeito de Jesus? Quem você diz que é Jesus? Diz com a sua boca e diz com a sua vida. A confissão é muito importante, não apenas a confissão com a boca, a confissão oral, mas a confissão que nós fazemos com a vida. Olha o que o apóstolo Paulo diz a respeito da confissão. E aqui a confissão de Jesus. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo nos diz aqui de maneira clara, para mim é claro, talvez para você não seja, mas Paulo diz que a salvação, a eternidade, tem relação direta com a confissão que nós fazemos com a nossa boca e com aquilo que cremos em nosso coração. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Jesus procura por uma confissão nos discípulos porque é importante reconhecer quem é Jesus, saber a identidade certa de Jesus, não ter dúvida a respeito da identidade de Jesus, fazer a confissão verdadeira a respeito de Jesus. Paulo diz que a verdadeira confissão a respeito de Jesus de Nazaré é confessar que ele é Senhor. Senhor da sua vida significa que a vontade dele prevalece sobre a sua, que os valores dele prevalecem sobre os seus, que os mandamentos de Deus devem ser obedecidos por você. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Deus sonda o nosso coração, conhece o nosso coração. A palavra ainda não saiu na nossa boca e o Senhor a sabe. Deus conhece o seu coração, o meu coração, é o que o salmista diz. O Senhor me conhece aqui, no meu íntimo, dentro de mim. Quando a palavra ainda está no meu coração, quando a palavra ainda está na minha mente, o Senhor já conhece. Por isso, Deus, ele estabelece essas duas coisas. Não basta você fazer uma confissão oral se o seu coração não crê. É preciso ter coerência entre o coração e a boca. E a pergunta que vale a eternidade para mim e para você é: quem é Jesus para você, meu irmão, minha irmã? De que maneira você responde a essa importante indagação? Quem é Jesus? Que confissão você faz a respeito de Jesus com a sua boca, com o seu coração, com a sua vida? A resposta correta a esta pergunta garante a salvação, garante a vida eterna. Deus fez confissão a respeito de Jesus. E essa declaração que Deus fez
lá no Monte da Transfiguração, é para você e para mim. Este Jesus é o meu Filho amado, eu tenho prazer nele. Escutem ele, obedeçam ele, ouçam o que ele diz. Na Bíblia, ouvir equivale a obedecer. Ouvir não é o ato físico, né? De interpretar as palavras quando chegam, né, no nosso ouvido, decifrar, né, as palavras que chegam no nosso ouvido. Ouvir é mais do que isso. Ouvir é entender com a nossa mente, acolher com o nosso coração e aplicar aquela palavra na nossa vida. Ouvir a Jesus equivale a obedecer a Jesus. Quem você diz que é Jesus? Você tem ouvido Jesus? Que confissão você faz a respeito dele? Com a sua boca e com a sua vida. Que Deus, o Espírito Santo, te ajude e me ajude a compreender essa coisa tão profunda. Parece simples e talvez seja, mas é tão profunda e tão importante para a sua vida e para a minha vida. Como saber quem é Jesus, como saber qual o propósito da vida dele, como eu devo me relacionar com ele. A resposta a essa pergunta o mundo não sabe dar. Ele é alguém que foi para a Índia, ele é um rabino, ele é um espírito evoluído, ele é um profeta, ele é... E o mundo vai oferecer muitas respostas a esta pergunta tão preciosa, que hoje chega para você e para mim. Quem é Jesus para você, meu irmão? Você precisa, se ainda não fez, você precisa. Se você crê que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o exaltou e o entronizou, o fez assentar no trono à sua direita e o fez Senhor no céu, na terra e debaixo da terra, se você crê nisso, você precisa confessar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Nós fazemos isso por meio de uma oração. As pessoas falam assim, não, eu conheço Jesus, eu sei quem ele é. Não, eu já faço isso. Mas é preciso, a Bíblia ensina a fazer essa confissão que é, na verdade, uma aliança, é um pacto. Nosso Deus é Deus de pactos, Deus de pactos. Nosso Deus é Deus de pactos, Deus de aliança. E Ele quer entrar em aliança com você. E Ele entra em aliança com você por meio da sua declaração oral. Você precisa verbalizar. Eu quero responder hoje a esta pergunta tão importante feita por Jesus aos seus discípulos. Jesus é o Cristo. Ele é o meu Cristo, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Senhor. Jesus é o bom pastor, eu entrego a minha vida a Ele. Eu submeto a minha vontade, a minha vida, o governo, o comando da minha vida a Jesus Cristo. Tudo isso você faz quando você confessa Jesus como seu Senhor. Você está confessando que Ele é o seu comandante, que Ele é o seu rei, que Ele é o seu soberano, que Ele tem todo o poder e autoridade sobre a sua vida e que a vontade dEle, os valores dEle, tudo dEle é melhor, mais excelente do que o seu. Por isso, você pode abandonar tudo que é seu e acolher tudo que é dEle, que você estará fazendo a coisa mais excelente que você pode fazer. Abandonar tudo que é meu, minhas ideias, meus pensamentos, minhas confusões, minhas confissões, minhas vaidades, e acolher tudo que é dele. E tudo que é dele está revelado para nós aqui na palavra dele. Faça isso, meu irmão. Responda corretamente com a boca, responda corretamente com a vida, porque a resposta correta a esta pergunta vale a vida eterna, vale a salvação. Quem dizem as multidões que sou eu?
E vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a palavra, diz: És o Cristo de Deus. O Senhor é ungido, o Senhor é o Salvador, o Messias, aquele que veio redimir Israel, aquele que veio nos libertar das trevas para a luz, aquele que veio mudar a nossa vida, aquele que veio nos libertar de nossas misérias, do poder do pecado e da morte. O Senhor veio nos libertar da morte e nos dar a vida. É isso que o Senhor Jesus veio fazer. Ele é o Cristo de Deus, o Messias, Salvador, o Senhor, o Cristo, o Filho amado, e Ele veio trazer para você a eternidade, a vida eterna. Você pode acolher ou não. Não acredita em nada disso, tudo é bobagem, invenção de homens. É papel aceita tudo. Você pode fazer isso? Pode. Você pode fazer essa tolice, ficar repetindo as coisas que os outros falam, mas você pode vir aqui e abrir a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, porque há nelas a vida eterna, e receber de Deus graciosamente. Receber graciosamente, por meio da fé, a salvação, a eternidade. É isso que Deus tem para você agora. Basta você responder sim. Vou te fazer duas perguntas. Você crê que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos? Se você disser sim, você já deu um passo enorme, porque você crê que Jesus é o Filho amado, o Senhor, o Salvador, o Messias, que morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa salvação. Aí a segunda pergunta é: você já fez verbalmente a confissão de Jesus como seu Senhor e Salvador? Não é uma oração, uma confissão elaborada. Olha o que Pedro fez, uma confissão simples. Tu és o Cristo de Deus. Você pode fazer essa confissão. Eu creio e eu confesso junto com Pedro que Jesus Cristo é o Cristo de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, ensina: eu confesso que o Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, o Cristo, é o meu Senhor e o meu Salvador. Morreu no meu lugar, mas ressuscitou e vai voltar para me buscar. Que coisa maravilhosa. Entra, como lá no quartel a gente fala assim, entra em forma, não fica fora desta turma, não fique fora desta tropa, né? Entra em forma. Jesus te chama hoje para você crer e confessar. A resposta a esta questão, pergunta, vale a eternidade. Senhor, aqui estamos nós diante de Ti, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes nós não conseguimos compreender a Sua palavra, somos impedidos por sofismas, por mentiras, por conceitos que nós trazemos no nosso coração, na nossa mente, aprendemos bobagens que ouvimos e repetimos. Mas nós queremos te pedir nesta hora, Espírito Santo, eu te peço especialmente que o Senhor revele ao coração do meu irmão, da minha irmã, quem é Jesus. Revela, Espírito Santo, como o próprio Pai revelou para os discípulos ali na transfiguração: este é o meu Filho amado, escutem ele. Eu tenho prazer nele, que o Senhor possa revelar isto para o meu irmão, para minha irmã, que Jesus é o Filho amado, no qual o Senhor tem prazer. Ele é o Filho eterno, Ele é o Filho unigênito, Ele é o Cristo de Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Revela, Espírito Santo, e nos ajude nesta confissão, que pode ser tão simples, tão profunda, tão necessária, que garante a nossa vida eterna. Porque o Senhor nos oferece hoje, por sua bondade e misericórdia, graciosamente, a vida eterna por meio de Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário.
Alcança agora o meu irmão, a minha irmã, tira os impedimentos, dê-lhe coragem para responder a essa questão. Com a boca fazendo confissão, com o coração crendo e com a vida praticando essa palavra. E eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, para que você seja livre em nome de Jesus, para que a sua mente seja livre em nome de Jesus, para que você compreenda qual é a proposta de Deus para a sua vida, para a nossa vida, para que o Espírito Santo encontre espaço no seu coração, para que os seus ouvidos espirituais sejam abertos e você entenda a proposta de Deus que nos foi entregue aqui por meio da Escritura Sagrada. Que o Senhor te abençoe sua semana, a sua saúde física, a sua saúde mental e sua saúde espiritual. Que você receba força, coragem, saúde em todo o seu ser. E que a boa mão de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esteja sobre você para te abençoar, para te guardar, para te proteger, para te conduzir e te dar vitória em tudo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.